Então começo perguntando assim, ó, vamos refletir juntos, eu e você, o que que é vaginite aeróbia? E se a gente for falar também, extrapolar para vaginite inflamatória descamativa, né? O que que significa isso? É uma condição rara, né, de substituição daquela microbiota vaginal normal. Lembra que a microbiota vaginal normal, ela é composta de lactobacilos, ela é uma microbiota lactobacilar. Em algumas mulheres, não se sabe exatamente qual é a causa, qual é o gatilho que leva a isso, mas existe uma substituição dessa microbiota lactobacilar normal, né, que faz parte da microbiota vaginal normal, substitui ela por cocos. Então a gente acaba substituindo, né, aquele predomínio de lactobacilos por um predomínio de cocos. A gente vai ter uma microbiota cocácea. Lembra que bacilo, né, é aquela bactéria que tem formato de bastão, né, que é o normal, é o que tem na microbiota vaginal, é o que predomina na microbiota vaginal normal. Coccus é aquela bactéria esférica, né? O nome, né? Coccus, tanto que ela pode ser agrupada em fileira, que a gente chama de Streptococcus, ou em cacho de uva, que a gente chama de Staphylococcus, mas os cocos são bactérias esféricas. E o que acontece é isso, é uma substituição, na verdade, daqueles lactobacilos por cocos, por uma microbiota predominantemente cocácea. Jader, mas o que que leva a isso, né? A gente ainda não sabe, né? Não se tem ainda uma prova por A mais B. O que que leva a uma substituição desses lactobacilos por cocos, né? Se sabe que esses cocos são majoritariamente enterococos, né? Fazem parte, na verdade, das enterobactérias, né? Da classe ali, do táxon das enterobactérias, que a gente chama. E essas enterobactérias, elas acabam aí provocando uma reação inflamatória vaginal, porque a gente vai ter muito recrutamento de células inflamatórias, vai ter aí um infiltrado inflamatório, a gente vai ter polimorfonucleares que vão acabar provocando uma reação inflamatória, e junto com isso também a gente acaba identificando aquelas células parabasais do epitélio vaginal. Então, se a gente for pensar do ponto de vista de gênese, né, a gente tem um tripé de coisas acontecendo. Uma delas é a substituição da microbiota lactobacilar por uma microbiota totalmente cocácea, né? Então, são cocos que vêm aí do trato intestinal, na verdade, são as enterobactérias. A outra, a gente vai ter um componente super importante de atrofia, por isso que ela é mais comum, né, de acontecer em pacientes pós-menopausa ou nas pacientes ali periclimatério, né, aquelas pacientes que têm entre 45 e 55 anos, é geralmente a faixa etária, né, que a gente acaba tendo esse tipo de ocorrência. Então a gente vai ter um componente de atrofia, por isso que a gente enxerga as células parabasais do epitélio vaginal. A gente vai ter um componente de predomínio de microbiota cocácea, né, que é uma coisa que é super importante também, e a gente vai ter uma reação inflamatória também importante. Tanto que quando a gente analisa a lâmina, né, a gente vê vários polimorfonucleares. Então é um tripé, né? Infecção, no caso substituição, né, daquela microbiota normal por uma microbiota cocácea, mais inflamação e mais atrofia. Isso tudo é o que gera a vaginite aeróbia. E olha só que interessante. Quando a gente tem vaginite aeróbia, a gente vai ter vários graus, né, de vaginite aeróbia. E essa vaginite aeróbia, ela acaba tendo alguns graus que a gente vai ter predomínio do componente inflamatório, a gente vai ter alguns que vai ter predomínio do componente de atrofia, e a gente também tem aquelas pacientes que vão ter uma reação inflamatória muito grave, muito importante, e a grande maioria, na verdade isso é um pouquinho de divergência na literatura, né? Mas a grande maioria dos autores, dos estudiosos, consideram que o estágio mais avançado de vaginite aeróbia é o que a gente vai chamar de vaginite inflamatória descamativa. Então, vaginite inflamatória descamativa seria o último estágio, né, da vaginite
aeróbia, aquela paciente que realmente ela tem aí os 3 componentes muito fortes, né? Inflamação, infecção e atrofia. E quando ela tem uma reação inflamatória super importante, a gente vai dizer que é um estágio mais avançado, portanto, o estágio mais avançado de vaginite aeróbia corresponde a esse diagnóstico, a esse quadro que a gente chama de vaginite inflamatória descamativa. Jader, como é que a paciente chega para mim? Consultório, ambulatório, posto, tô lá no posto. Ó, vou te desenhar o cenário clássico. É uma paciente que tem seus 48 anos. Essa paciente chega dizendo assim, ó, eu tô com corrimento. Aí a gente pensa, tá bom, como é que é o corrimento? Tem cheiro? Não, não tem cheiro. Tem coceira? Não, não tem coceira. Mas assim, é amarelo, é feio, né? Às vezes, né, a paciente diz assim, até tem um pouquinho de odor, um pouco de característica de odor, mas não é aquele odor característico da vaginose bacteriana. Porque na vaginose bacteriana a gente tem anaeróbio, né? A gente tem aí Gardnerella, a gente tem Mobiluncus, a gente tem Sneatia, a gente tem Leptotrix, a gente tem Prevotella. Então tem vários agentes, né, de bactérias, várias bactérias anaeróbias que podem causar a vaginose bacteriana, e quando essas bactérias fazem o seu metabolismo, elas liberam, né, putrescina, cadaverina, trimetilamina, que são as diaminas aromáticas, e isso faz com que a gente sinta o odor, né, aquele odor característico de anaeróbio que lembra peixe. Então isso é vaginose bacteriana. Já na vaginite aeróbia, a gente não tem isso, né? A paciente até pode experimentar um mau cheiro, mas não é nada a ver, não é comparado, né, àquele mau odor que a gente percebe na vaginose bacteriana. Então é bem diferente. E o corrimento, ele é amarelado, ele não é cinza, né, como é a vaginose bacteriana. Puxa, Jader, mas e como é que eu vou fazer o diagnóstico disso? Gente, não tem como fazer o diagnóstico se tu não fizer a propedêutica total, completinha, né? Precisa fazer a propedêutica completa. Essas pacientes, esse caso clínico que eu te descrevi, de uma paciente com 48 anos que tem essa queixa, a gente tem que pensar na possibilidade de vaginose bacteriana, que é a vulvovaginite mais comum, com certeza a gente tem que pensar. A gente tem que pensar até na possibilidade de uma tricomoníase, paciente é sexualmente ativa, tem que pensar, né? Tem que pensar também em candidíase, até nas cervicites, né? Naquelas bactérias que causam cervicites, como, por exemplo, a clamídia, o gonococo, o Mycoplasma genitalium. Essas bactérias também podem provocar esse quadro clínico. Então, se a paciente é sexualmente ativa, tem que pensar em tudo isso. Por isso que é um diagnóstico super difícil de fazer vaginite aeróbia, porque a gente tem que excluir primeiro todas essas outras que são mais comuns. Jader, e como é que eu vou fazer essa exclusão? A gente vai pedir, então, os exames, né? O painel para as infecções sexualmente transmissíveis é super importante solicitar, porque a gente tem que excluir as causas de IST primeiro, e a gente vai fazer a propedêutica completa. O que é propedêutica completa? Quando você fala propedêutica completa, a gente está falando sobre teste do pH, a gente está falando sobre o teste das aminas, que é o whiff test, né? Que é aquele teste do odor. E o principal, gente, o que é imprescindível, o exame da lâmina. Tem que olhar a lâmina, não adianta, você não vai conseguir fazer diagnóstico de vaginite aeróbia sem olhar a lâmina. A lâmina, ela vai ser imprescindível, é questão fechada, assim, ó. Precisa fazer microscopia para definitivamente a gente chegar nesse diagnóstico. Então, a gente só vai conseguir chegar nele, né, depois que a gente faz a microscopia. Mas é muito importante excluir primeiro, né, as causas principais. Por que a gente fala em excluir ISTs? Estamos falando de uma paciente sexualmente ativa, então sempre pedir, né, o painel de ISTs. Segundo ponto, o que a gente vai fazer na propedêutica? A gente vai fazer o teste do pH. No teste do pH, a gente vai ver assim, ó, se essa paciente não tem um pH mais alcalino, né, do que o normal, e a gente vai ver se essa paciente, no teste de whiff, ele vai ser positivo ou negativo. O teste de whiff, a gente tem que pingar o hidróxido de potássio, né, coleta uma amostra do corrimento, pinga o hidróxido de potássio e vê se você sente o odor. Se for positivo o teste de whiff, estamos diante de uma vaginose bacteriana. Bom, simples assim, né, teste de whiff é vaginose bacteriana. Tá, mas e se ele for negativo? Opa, aí aumenta mais a tua chance de ser uma vaginite aeróbia.